Números capítulo 21. Hoje o Leandro está conosco, não está no arrancadão. Então hoje ele vai nos auxiliar na leitura. Queridos, nós vamos ler apenas um versículo desse texto. Depois nós vamos lê-lo completo do 4 até o versículo 9. Mas a princípio nós vamos ler apenas o versículo 4, ok? Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez, baseado tão somente na Tua misericórdia, que o Senhor venha gentilmente com Teu Espírito abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, e que tenhamos a plena revelação da Tua Palavra, dentro daquilo que nós podemos suportar. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já desviou o caminho por uma situação ou outra? Exemplo. Teve um período que a ponte do rio Ivaí, do Piquiri, a água começou na ponte e aí algumas pessoas tiveram que desviar a rota. Alguém já passou por uma situação dessa? Já passou? Um caminho que às vezes leva meia hora para você chegar em casa, aí você tem que desviar a rota, porque aconteceu uma situação desagradável. Por exemplo, deu uma pane ali em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e tem muita gente eufórica, brigando no aeroporto, por algo que não foi. Simplesmente aconteceu, mas uma viagem que era para ser 2 horas ou 1 hora e pouco, acaba acontecendo um dia depois e tudo mais. O que está acontecendo aqui nesse texto? No capítulo 20, o povo de Israel está lá, saiu do Egito, está indo para a terra de Canaã. E o povo de Israel, muitos povos eles atropelavam, passavam por cima, né? Mas aqui na terra de Edom, Moisés resolve pedir permissão para passar pela terra de Edom. E o rei de Edom disse: não, aqui vocês não vão passar. Moisés insiste: olha, se de repente nós usarmos a água ou acontecer qualquer coisa na terra de vocês, nós vamos pagar. O rei de Edom disse: não, por aqui vocês não vão passar. Tudo bem. Aconteceu esse impasse no verso 20, no capítulo 20. Ainda no capítulo 20, Deus fala com Moisés: olha, você traz Arão no monte Or, e eu vou recolher Arão. Você vai tirar as roupas sacerdotais dele, e nós vamos colocar então em Eleazar. E o fato é que morre Arão, o rei de Edom não deixa eles passar, e agora nós entramos no capítulo 21, que é o verso 4. Nós vamos ler novamente, que vai ser mais fácil a compreensão. Então partiram do monte Or sem Arão. Arão morreu. Pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, ou seja, um caminho que é curto, agora nós vamos ter que rodear essa terra de Edom, porque o rei não permitiu passarmos.
Então o texto continua dizendo, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, ou ficou impaciente no caminho, por dois motivos muito claros. Nós vamos ter que rodear toda essa terra. Não é rodear de carro, gente, e nem de avião, é a pé. Então a coisa se torna mais difícil ainda. E sem o nosso líder, Arão. Por que nosso líder? Nosso líder é Moisés. Mas vocês lembram quando Deus chamou Moisés? Ele disse assim, Senhor, eu sou pesado de boca, tenho dificuldade na fala. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão transmitia ao povo. Então esse líder que transmitia ao povo agora morreu no Monte Hor. E eles vão continuar então a caminhada até Canaã. Então aumentaram as dificuldades. Muito bem. O versículo 5 então, começa um outro processo, tá? Mas antes de nós irmos para o 5, você já ouviu falar naquela expressão, foi a gota d'água? Foi a azeitona? Foi a cereja do bolo? Até aqui o povo está indo, mas domingo passado nós abordamos aqui Deuteronômio 8, quando Deus permite essa travessia, e aí lá o texto diz assim, para te humilhar, para ver se vocês realmente obedeceriam à palavra ou não. Então Deus permitiu várias situações, e até aqui o povo ia levando, ia empurrando com a barriga, né? Deu sede, murmura, Deus manda água. Deu fome, murmura, Deus manda codornizes. Ou seja, eles iam atravessando aquela situação. Mas aqui foi a gota d'água. Aqui o povo entra em angústia. E eu quero começar a trazer para a nossa realidade. Tem gente que cresceu dentro da igreja católica, o outro cresceu dentro da igreja batista, o outro cresceu dentro do evangelho quadrangular, o outro cresceu dentro da Assembleia de Deus, o outro cresceu dentro da comunidade Importa Renascer, na qual você está hoje. Chega um momento que a pessoa diz, ele vai aguentando, ele vai engolindo alguns sapos, ele vai percebendo que o seu líder está fazendo coisas que não deveria, e você vai protelando as coisas. Mas chega um dia que não dá para aguentar mais. Trazendo isso para a nossa realidade, é assim. Afinal de contas, quem que está falando a verdade? É o Dr. Laí Ribeiro ou é o meu médico? É o apóstolo Valdomiro ou é o R.R. Soares? Entende? Quando a pessoa está no momento que eu quero a verdade, eu não quero mais seguir homens, eu não quero mais seguir conceitos, eu não quero mais estar à mercê de uma denominação, eu quero a verdade. O povo entra numa angústia, aqui o povo entra numa angústia, gente do céu, e agora, o que nós vamos fazer? Edom, nós vamos ter que contornar, Arão não vai mais conosco, o povo entra aqui numa angústia, e aí sim, nós agora continuamos no verso 5, do verso 5 até o versículo 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Tá, vocês que conhecem o texto, conhecem a Bíblia um pouco, sabem que eles tinham pão ou não tinha? Tinha, o maná Deus estava providenciando. Tá? Tinha carne ou não tinha? Tinha. Deus estava providenciando. O problema é que eles disseram assim: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quem tem a versão que diz desse miserável pão? Alguém tem? Tem ali? Leia para nós. A sua? Então eu não prestei atenção.
deste miserável pão. Sabe quando você dá pão para o seu filho? Alguns dão pão francês com margarina, outros dão pão francês com manteiga, outros dão pão francês com mussarela e salame, outros dão muitas coisas mais, mas chega uma hora que a pessoa reclama de tudo, não está bom. E aí ele chega, foi a gota d'água. Olha, Moisés, é o seguinte, nós não queremos mais esse pão miserável, cansamos. O texto diz assim, eles falaram contra Deus e contra Moisés. A gota d'água. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Opa! Começou a morrer, a coisa começa a ficar séria. O que Deus envia? Agora ele não envia mais pão, ele não envia mais codornizes, ele não envia mais outra coisa a não ser serpentes ardentes. E as serpentes mordiam o povo e morreu muito povo. E quando começa a morrer gente, para onde que eles vão? Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então nós temos aqui no 7, para ficar bem claro para nós, o seguinte. O povo veio a Moisés e disse, o que eles disseram? Havemos pecado. Muito bem. Mas o povo é um povo espertíssimo, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é fantástico. O brasileiro, ele dá nó em ponta, em gota d'água. O brasileiro tem jeitinho para tudo. Esse povo não era brasileiro, mas tinha lá umas... Eles dizem, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós o quê? Vocês já ouviram falar em causa e sintoma? A febre é um sintoma de algo que vai aparecer. Por isso que os médicos mandam para casa e dizem assim, é uma virose. O que ele está dizendo? Olha, dá um remedinho lá para controlar a febre, porque vai aparecer ainda a causa. Seja uma laringite, seja uma situação no organismo. E daí nós vamos entrar com outro medicamento. Normalmente, começa a introduzir aqui algumas coisas. Normalmente, as denominações cuidam apenas dos sintomas e não da causa. Qual é a causa aqui? Havemos pecado. O que eles querem que Deus faça? Tire o sintoma. Qual é o sintoma? As serpentes estão matando-nos. Nós não queremos morrer. E Deus nos ensina com isto aqui, que Ele não está preocupado com o sintoma. Se você perceber, e você que conhece a Bíblia, sabe que lá em Gálatas 5 diz o seguinte, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza, glutonarias, bebedices, enfim, tudo isso são sintomas do quê? Da obra da carne. Que obra é essa? Algo chamado natureza perversa, velho homem, pecado, iniquidade, transgressão. A causa está aqui, mas as obras são estas, elas vão se manifestar, tá? Então aqui nós temos esse povo então tentando enrolar Deus, dizendo o seguinte, nós pecamos, mas é o seguinte, tira de nós a serpente, está tudo resolvido. Nós continuamos a viagem. Então Moisés orou pelo povo, que termina o verso 7. Agora vem o verso 8. Então disse o Senhor a Moisés,
Faze uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Muito bem. Isso aqui, gente, você já deve, quem é da igreja deve estar pensando, ele vai tirar o cinto, vai envolver o cinto naquele lugar ali. Então eu vou fazer exatamente isso que você está pensando, tá? Ainda minha calça não cai se eu tirar o cinto, de algumas pessoas já cai. Então é aqui, ó, tá? Quem não está vendo do lado de cá, vai ver do lado de cá. O Álvaro que é nosso amigo de Toledo, esses dias ele me passou mensagem dizendo: pastor, quando eu estou numa casa fazendo um estudo, de repente eu estou fazendo a mesma coisa, tirando o cinto, colocando lá numa vassoura e mostrando a obra do deserto. É automático, né? A pessoa aprende isso. O que Deus falou? E alguém deve estar olhando e dizendo assim: o pastor precisa trocar de cinto. Então, se você quiser dar outro, pode ficar à vontade. Esse está bem surradinho mesmo, ó. Tem a marca, né? O que Deus disse a Moisés? Você vai construir uma serpente de metal, você vai colocar sobre uma haste. Todo aquele que olhar para a serpente de metal, ele vai ficar vivo. Aquele que não olhar, vai morrer. A pergunta que não quer calar é sempre a mesma. O que tem a ver o veneno da serpente que foi para a corrente sanguínea com relação a uma serpente de metal pendurado sobre uma haste? Tem lógica? Não tem lógica. Faz sentido? Nenhum. Mas quem foi que disse? O Senhor Deus. Ele falou. É para olhar. E se você olhar, você vai ficar vivo. Mas se você não olhar, você vai morrer. Muito bem. Versículo 9. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Muito bem. E aqui nós temos então uma providência que o Senhor traz ao povo de livramento para continuar a jornada pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Aqui foi mais uma etapa. Aqui muitos morreram e muitos continuaram a viagem porque olharam para a serpente de metal e ficava vivo. Muito bem. Então nós vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 3. Tudo isso nós trouxemos aqui, à igreja. Evidentemente que quem estava na quinta-feira à noite aqui, agora vai ficar muito mais claro, tá? Quem não veio na quinta-feira à noite, depois você entra lá no site e ouve a mensagem de quinta-feira. Por exemplo, eu tenho um amigo que eu passei em frente à casa dele na quinta-feira à noite, ele estava lavando a calçada, ele não veio no culto, não vou falar o nome dele. É perto de casa, e eu passo na casa dele para vir aqui. Os curiosos devem estar pensando quem é. Eu vou dizer, é o Ed Júnior. Ele estava lavando a calçada. Eu falei, está lavando a calçada, não vai na igreja, vai perder o culto. Ótimo, ficou limpinho. Aí ele vai no site e ele vai ouvir. Muito bem. Na quinta-feira nós abordamos essa nossa mente humana, ela é complicadíssima, porque nós queremos trazer para nossa mente lógica finita a palavra de Deus que é sobrenatural, que age de uma forma sobrenatural, que tem uma proposta sobrenatural. E nós vimos 3 situações, 3 momentos que o Senhor Deus nos mostra pela palavra como que nós temos dificuldade. Uma delas, eu só vou citar, tá? Você vai ter a curiosidade de olhar lá no site. Uma delas está em Lucas 1,18, não precisam ir lá. É quando Zacarias e sua esposa Isabel estão orando, os dois são idosos.
além de idosos, a Isabel era estéril, ela não podia ter filhos. Mas, quando um casal quer ter filhos, o que ele faz? Ele ora, ele pede, ele clama. E de repente, Zacarias está no seu período sacerdotal, e o anjo aparece a ele. O anjo Gabriel disse o seguinte: olha, a tua oração foi ouvida. O que Zacarias deveria fazer? Oh, Deus seja louvado, até que enfim chegou o momento inusitado, eu vou ter um filho. Mas não, ele disse assim: como saberei isto? Ué, se o anjo está dizendo que a oração foi ouvida, bastaria ele dizer: muito obrigado, chegou a hora, Deus seja louvado. Mas não, o ser humano quer entender, como assim a minha oração foi ouvida? Afinal de contas nós somos idosos e ela é estéril, como é que é esse negócio? E por causa disso, o texto ainda diz assim: porque você não creu, durante toda a gestação você vai ficar mudo. E ele passa toda a gestação mudo, né? Depois tem um episódio lá, você vai ver, é muito interessante a história. Mas eu estou querendo trazer isto para a nossa realidade. O Senhor vem com uma palavra e ao invés de a pessoa dizer: amém, louvado seja o teu nome, eu recebo, é isso mesmo, que lindo, Deus seja louvado, nós queremos trazer isso para a nossa cachola, fazemos uma confusão, entramos numa revolução aqui dentro e a gente ainda fica assim: é impossível, para nós é mesmo, não tem jeito, não cabe na nossa cabeça. Então a primeira situação que nós abordamos na quinta-feira, que foi Zacarias dizendo assim: como saberei isto? A segunda situação está em Lucas 1,34, que também nós não vamos ler agora, que foi de quinta-feira, quando o anjo Gabriel chega para Maria e disse assim: salve agraciada entre as mulheres. E ele começa a descrever o que vai acontecer. Ela faz a seguinte pergunta: como se fará isto? O anjo, educadamente, diz assim: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, o anjo ainda diz para ela: porque para Deus nada é impossível. Logo em seguida, Maria, uma mulher inteligente, ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e aí, tanto Isabel ficou grávida, quanto Maria foi engravidada do Espírito, nasce o Filho Jesus, e nós conhecemos toda a história. Muito bem. E nós paramos na quinta-feira à noite, em João capítulo 3, que agora nós vamos ler. Nós vamos dar sequência, tá bom? Primeiramente nós vamos ler lá João 3, o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso. Essa pergunta é uma pergunta que ela paira em todas as denominações. A pessoa é portador de uma natureza pecadora, chamada velho homem, chamada natureza perversa, chamada pelo Senhor, pelo João Batista, raça de víboras, chamada no livro de Romanos, velho homem, chamado em Gálatas como obra da carne, enfim, toda essa natureza com a qual nós nascemos, denominada pecado, iniquidade. Aí você vai para uma denominação e ela diz o seguinte: você agora tem que cortar o cabelo, homem. Mulher, você vai deixar o cabelo comprido. Ou então, você agora não pode mais andar com essas roupas. O homem vai ter que andar de terno e gravata, e dorme de preferência com algumas roupas, porque se o Senhor Jesus voltar, como que ele vai encontrar você?
né? Então tem essa questão também da vestimenta. Outras então cortam determinadas coisas. Bom, a partir de agora então você não fuma mais. Ou então, você não pode mais ir ao baile. Aquilo que você gostava tanto, a religião começou a podar. Ou então, a partir de agora, você só vem nessa denominação, porque se você for em outra, o castigo celestial descerá sobre você. Então tem algumas situações assim que nós encontramos. Porém, tudo isso faz parte de tentar resolver o sintoma. A natureza está lá, que no texto diz o seguinte: esse moço que vai conversar com Jesus, ele é o Nicodemos que nós conhecemos. Quem não conhece, o nome dele é Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. E ele era de uma seita muito rigorosa na época chamada fariseu. O fariseu era uma pessoa que o Senhor Jesus disse o seguinte: se a vossa justiça não exceder dos fariseus, ou seja, eram homens de uma idoneidade moral ilibada, eram homens dentro da sociedade com moral. Segundo a lei, o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu era irrepreensível, ninguém poderia dar o dedo, me acusar, porque, segundo a lei, eu levava as coisas de Deus a sério. Porém, sintoma tudo resolvido, mas dentro desse sintoma tem um vulcão chamado pecado, que mais cedo ou mais tarde ele explode. E aí Nicodemos então vai de noite, o texto é claro, ele vai de noite, ele vai conversar com o Senhor Jesus e diz o seguinte: escuta, então esse negócio de nascer de novo, que está no verso 3, que nós não lemos aqui, como pode ser isto? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não, não é dessa forma, Nicodemos. Escuta, Nicodemos, você é mestre, você é pastor. Vou trazer para a nossa realidade. Você é pastor, você é apóstolo, você está ensinando as pessoas, tem pessoas seguindo você e você não sabe isso que é o básico. E aí no verso 10, verso 11 ele vai dizer: nós ensinamos o que nós sabemos, o Senhor Jesus dizendo. E aí entra no versículo 14, onde nós queremos chegar, porque que nós lemos então o livro de Números, João 3, os versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Parece que a Bíblia é um livro assim que não tem muitas conexões, mas tudo tem conexão. Tudo está de forma organizada, perfeito. Quando você lê, por exemplo, o Salmo, capítulo 12, o verso 6, ele vai dizer o seguinte, que toda palavra do Senhor são palavras puras, refinadas em candinho de barro, purificadas 7 vezes. Então, o que está lá atrás, ele tem sentido aqui no Novo Testamento. E lá atrás dizia o seguinte: Moisés levanta a serpente no deserto, quem olhava para a serpente ficava vivo, quem não olhava, morria. Agora, o Senhor Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, é o seguinte, sabe como é que acontece com o seu velho homem? Você não vai entrar no ventre da sua mãe e vai nascer de novo, não é nada disso. Acontece o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Jesus é levantado numa haste, numa cruz, ele é crucificado. Então, Nicodemos, algo vai acontecer naquela cruz. O versículo continua dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é engraçado que todas as denominações conhecem o 16, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa decora isso, a pessoa aprende isso. Mas se não for abordado o contexto, Moisés levantou a serpente no deserto, o filho vai ser levantado na cruz, e ali na cruz é que vai acontecer um grande e tremendo mistério, segredo, algo que precisa ser revelado aos nossos olhos. O que aconteceu? Aconteceu que lá no Éden, uma serpente, o mais astuto das alemarias do campo, ela picou o homem, e através daquele momento histórico, entrou uma coisa chamada pecado no mundo, que está descrito em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. E eu vejo algo tremendo na história. A pessoa está pedindo para nós orarmos sobre o filho que é viciado em álcool, o outro que é viciado nas drogas, o outro que está doente, está com câncer, o outro que está com vírus HIV, enfim, sintomas do quê? De uma coisa chamada natureza perversa, pecadora. É impressionante quando o apóstolo Paulo diz, em Romanos 7, ele deixa claro isto, de maneira que o que quero isso não faço, mas o mal que não quero, esse faço. De modo que não sou eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele abordando para uma natureza com a qual eu não consigo lidar. A pessoa entra na igreja, mas a natureza não muda. Ela sai para outra igreja, a natureza não muda. Se ela mudar de Cascavel e for lá para Rondônia, a natureza vai junto. Onde você for, o problema vai junto, porque a natureza está dentro em nós. Natureza perversa. E aí, o Senhor Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos, você é um camarada inteligente, você é mestre, e o principal, você ainda não entendeu. E agora, gente, é algo sobrenatural, viu? A partir de agora, você vai ter algo que a sua mente não vai atingir. A sua mente não tem condições de processar. Ou você crê, ou você vai ficar questionando, brigando, batendo cabeça. E agora nós vamos ver isso. Está em João 8, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 8, o verso 28. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Sugestão: que você leia todo esse capítulo 8, né? Desde o versículo 12, onde Jesus está discursando com quem? Para você entender melhor, olha aqui, ó. Versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus, que? Com quem que ele está conversando? Com os judeus que criam nele. Realmente, o Senhor veio de Deus. O que Nicodemos falou primeiramente ao Senhor Jesus? Bem sabemos que és mestre, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Jesus está conversando com pessoas que criam nele, na pessoa dele. Aí no versículo 32 que nós conhecemos, decore salteado, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Aí que o povo fica irado. Como dizes sereis livres? Nós temos por pai Abraão. E aí ele diz assim, olha, o problema está aqui, no versículo 33. Vamos ler o 33? Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Como assim? O que você está querendo nos ensinar? Jesus então responde no 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo. Vocês creem em mim, não há problema nenhum, qualquer denominação que você for aí, Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus fez maravilhas, Jesus é o cara, é Ele. Pois bem, e para você, o que alterou isso na sua vida? Mudou a natureza? O pecado continua? Você ainda continua em angústia, procurando aquele que pode libertar? Porque no versículo 36 ele vai dizer assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não adianta nada eu saber quem Ele é, o que Ele fez, o poder que Ele tem. O problema é que eu estou indo para o inferno, mesmo sabendo quem Ele é. Agora, o versículo 28 que nós lemos, o Leandro leu, e eu quero insistir nesse texto. Vocês só vão conhecer, em que momento? Em que momento vocês vão ter o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo? O que Ele fez, a sua obra. É o 28. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Quando eu for levantado, quando eu estiver aqui, quando eu estiver na cruz, quando eu for levantado, então vocês vão me conhecer quem eu sou, e que eu não faço nada por mim mesmo. E agora nós vamos ver esse momento que a sua mente não consegue captar. Isso é revelação. Tá? João 12, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 31. Todo mundo pensou que fosse 32, né? Estava todo mundo já, se duvidasse, iam começar a ler já o 32. Mas é o 31. O 31 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora quando? 32. E eu, quando for levantado da terra, Nicodemos, sabe por que você não compreende isso ainda? Porque eu ainda vou ser levantado da terra. Quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim mesmo. Sabe por quê? Para que, Nicodemos? Romanos 6,6 vai mostrar isso. Não precisam ir lá. Eu vou citar aqui agora, apenas para lembrar alguns. Quando o apóstolo Paulo diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem. Nicodemos diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Todos nós nascemos velhos. Nascemos bebês, mas portadores de uma natureza perversa. Velho. E aí esse velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Muito bem. Versículo 32 que nós lemos, João 12, lemos o 31, 32 e agora o 33, porque alguém deve estar pensando assim, tá, mas ele foi assunto aos céus, ele foi levantado aos céus, mas aqui está se referindo à obra da cruz.
O 33 diz, e dizia isto, significando de que gênero de morte havia de morrer. Jesus morre. E ali na cruz, o que ele faz? Na Bíblia, na tradução alemã, aqui nós temos algumas frestas nesse piso, e a dona de casa, quando estava costurando minha mãe no sítio, tinha aquelas frestas no piso, e ela tinha um ímã, e o ímã a colocava ali e puxava a agulha da fresta. Na Bíblia, na literatura alemã, diz puxou. Essa versão, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aquela situação de que o veneno da serpente, chamada pecado, que foi colocado em nós, no Éden, Jesus, ao ser levantado da terra, ele atrai. E o que acontece naquele corpo, naquela cruz? O nosso velho homem é crucificado. Mata, morre. Mas o que nós gostaríamos de ressaltar aqui, queridos, está em Oséias 5:15. Profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15. Isso não acontece no ser em que tudo vai bem. Alguém daqui, sendo filho, já levou o pai ao médico, porque o pai não queria ir, mas você levou? E aí você passa a maior vergonha diante do médico, porque o pai disse assim, eu já estou dizendo meu pai, porque nós já fizemos isso, então estou falando de algo que eu sei. O pai, eu não sei porque que eles trouxeram aqui, eu não tenho nada. Porque normalmente a pessoa vai ao médico quando apresenta um sintoma. Enquanto o sintoma não apareceu, tranquilo. Então não adianta nada eu estar pregando aqui, falando, alguém deve estar pensando, bonita a pregação, mas para mim não serve. Então nós vamos ver agora em Oséias 5:15, que realmente vai servir neste exato momento. Oséias 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Deus é um Deus maravilhoso, gentil, belíssimo, fantástico, que Ele diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Deus não invade a privacidade de ninguém. Então Ele diz o seguinte, irei e voltarei para o meu lugar até quando? Até quando reconheça culpado. Aí, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E de madrugada eu posso até entender um pouco. Normalmente a pessoa está na festa até 3 horas da manhã, todo mundo sorrindo, feliz da vida. Aí vai para casa e de madrugada é só ele e o travesseiro. Ou então, noites de carnaval, as pessoas compram uma máscara bonita, sorrisão aberto. Aí os garis do Rio de Janeiro, quando vão varrer o lixo do carnaval, muitas pessoas estão dormindo na calçada com a máscara com sorriso. Aí eles tiram a máscara. Aquilo é a expressão mais feia que existe. Porque passou aquele momento de festa, de alegria. Madrugada, quantas madrugadas a pessoa chora.
Outro dia uma mãe falou para mim, você conversa com a minha filha, ela toda madrugada ela chora, ela entra em crise, e eu não sei o que pode acontecer com a minha filha. Eu fui lá conversar com a filha dela, nossa, minha mãe falou isso, não tem nada, sou uma pessoa muito feliz. Aí eu aprendi que não adianta você ir falar com quem ainda não está vendo a necessidade, né? Então, muita gente estava morrendo naquela ocasião no livro de Números. E quando a morte está se aproximando, a pessoa então começa a perceber, opa, a minha religião não está dando suporte para eu cruzar essa linha. Eu não estou tendo paz no meu coração. Eu estou angustiado. E aí quando a angústia bater, Deus disse assim, até que se reconheçam culpados, e estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Capítulo 6 de Oséias. Versículo 1, tá? Desculpa. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Muito bem, vinde, voltemos para o Senhor. Ele fez a ferida, lá também ele permitiu a serpente chegar, porque o povo é tremendo, é terrível nisso, sempre angustiado, sempre reclamando, sempre murmurando. Aí vem o versículo 2, Oséias 6, 2. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Aí é uma vida totalmente diferente. Ele está dizendo, de novo, versículo 2, para você entender a obra perfeita da cruz. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Depois de 2 dias, ele foi levantado da terra, ele nos atraiu, ele foi sepultado. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E aí é uma nova vida. Não existe nova vida sem passar pela cruz do Calvário. Não existe nova vida sem que o velho homem tenha sido crucificado. Não existe nova vida sem passar pela essa obra maravilhosa do Cordeiro. O que eu gostaria de terminar aqui com a igreja é o seguinte: tanto lá no deserto quanto hoje, toda a obra foi realizada por Deus. Lá no passado, todo aquele que olhar para a serpente, vive. Agora com o Cordeiro levantado, Cristo morto, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. 2 textos só eu vou citar porque a igreja conhece, ou a maioria conhece, né? 2 Coríntios 5,14 diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, vírgula, logo, todos morreram. Então, ele morreu por todos, mas nós morremos juntamente com ele. Fisicamente eu estou aqui, mas morreu uma natureza com a qual eu nasci. A natureza adâmica, a natureza de pecado. Ao terceiro dia ele ressuscita. Em Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É aquilo que o profeta Oséias disse. Ele nos ressuscita e estaremos diante dele. Se você está no catolicismo, se você está na Assembleia de Deus, se você está na presbiteriana, se você está em qualquer denominação, não há problema, desde que você esteja em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, uma coisa maravilhosa que nós podemos testemunhar, né?
já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é que agora eu sou melhor do que todo mundo, não é que agora eu sou diferente. Eu sou diferente porque Ele vive em mim. Somos diferentes porque Ele vive em nós. E a nossa cabeça, gente, eu vou falar, se você tentar organizar isso, você vai falar assim, é impossível. Como que eu morri lá atrás? Como que o meu velho homem foi crucificado? Como que é isso? Como que Deus processa isso? Eu não tenho como te explicar isso. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Se você crê na sua atração, morte e ressurreição em Cristo, há algo sobrenatural que Deus faz. Assim como Maria disse, cumpra-se em mim a tua palavra, nada aconteceu no momento, mas o Espírito desceu sobre ela e começa um processo de gravidez, o filho nasce. O filho vem à tona, o filho vai à cruz, o filho morre e hoje nós podemos experimentar essa graça. Então a sua mente não consegue captar isso. Então, uma sabedoria aí que Maria nos ensina, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eu quero essa nova vida. Espírito Santo, faça isso por misericórdia. E aí você pode ficar sossegado, tá? Você não precisa parar de fumar, não precisa parar de beber, não precisa ser membro dessa igreja, não precisa ser batizado aqui nessa comunidade. Você só diz o seguinte, Senhor, eu estou esperando a manifestação do teu Filho em mim. E você vai ver que coisa maravilhosa. Amém?